e infiel para se apartar do Deus vivo. Um Deus que é tão misericordioso, tão bom, que quando quis destruir o mundo por causa da incredulidade dos homens, ele chama um homem à parte e revela para ele todo o seu segredo, tudo que tinha com ele a respeito da humanidade. E pede para ele, vai, fale com essa gente. Fala com eles. E eu vou dar um grande tempo, um período de tempo, e esse povo vai analisar, vai pensar, vai ouvir, vai se sensibilizar. Porque eu não quero que essa gente seja destruída. Mas eu quero que você vá e fale com eles. Agora Paulo vem e diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Coração mau, né? Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Ele insiste, advertindo, conselhando, redarguindo, ensinando. Ele ocupa tempo, ele manda profeta, ele manda anjos celestiais, ele envia sonhos, ele usa um parente, ele usa esse, ele usa aquele, porque ele ama e fala com você. Fala com o homem, fala com a mulher. Mas o coração mau e infiel leva as pessoas a serem ingratos. Ele ingrato, ela ingrata, e vira as costas para Deus. Ignora Deus. E aí o versículo 13, ele fala comigo e fala com você. Não é só o pastor que tem a comissão de exortar. Não, senhor. Não é só o pastor que tem comissão de exortar. O irmão também deve exortar o outro irmão. A irmã também deve exortar a outra irmã. A questão é que a salvação individual, e você vê o seu irmão, vê a sua irmã virando as costas, indo embora, ou fazendo isso, fazendo aquilo, e você às vezes não tem coragem de abrir a boca para dar um conselho, para pegar no braço, para insistir. O amor de Deus no coração do eleito constrange ele a fazer estas coisas. Constrange. Salvação individual. Eu não sou pastor, não sou diácono, estou nem aí. E o irmão falta no culto, a irmã falta no culto, ninguém vai atrás para ver o que aconteceu, se ele está doente, ou se ela está passando por alguma dificuldade, e ele então, a igreja, o irmão, o Israel de Deus, diz, isso é coisa do pastor. Não, senhor. Paulo não colocou isso só na responsabilidade do pastor, e nem só do diácono. Ele colocou isto sobre a responsabilidade do Israel de Deus. Vede, irmãos, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Esse exortar aqui, você vai lembrar de Hebreus capítulo... outra escritura. Versículo 19 aqui de Hebreus capítulo 10. Quando ele diz assim, exortai-vos uns aos outros, quando se vê que o dia se aproxima, né? Você pode ler depois, nós não vamos ler, mas é Hebreus capítulo 8, versículo 19. Você vai ver aqui,
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo vivo caminho que Ele nos consagrou, né? É 8? É o capítulo 10 mesmo, versículo 19. Mas aí, voltando aqui, no versículo 14. Versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz hoje. E aí eu lembro aqui do quanto que o irmão Brano era cauteloso. 3 dias pregando Hebreus 2, para depois entrar no capítulo 3 e pregar essa mensagem. É o 10:25? 10:25. É isso mesmo. Hebreus 10, a partir do versículo 19, especialmente o versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Admoestar, exortar. Mas aí o irmão fala assim, escuta, o que você tem com a minha vida? Quando ele está no espírito errado, ele não aceita o irmão, a irmã. Mas você que está aqui nesta noite, entenda que é o amor de Deus por você. É o amor de Deus por nós. Agora você vê, quando o irmão Brana foi pregar o Apocalipse, ele pregou a visão de Pátimos, explorando o Apocalipse capítulo 1 com a igreja. Depois, no mesmo capítulo, ele pregou a revelação de Jesus Cristo, 2 dias, capítulo 1. Depois, ele toma o tempo com a igreja por 7 dias. O capítulo 2 e o 3 de Apocalipse, 7 dias. Depois ele prega o capítulo 4, o capítulo 5, e no capítulo 5 ele leva 2 dias falando dele. Apocalipse capítulo 5. Quando o irmão Brana entra no capítulo 6 de Apocalipse, quanto tempo ele ficou só no capítulo 6 de Apocalipse? Quanto tempo? Era cuidadoso, era cauteloso. Ele falava, o Espírito Santo usando o irmão Brana, falando com a igreja. 10 cultos, 10 mensagens, e está aí os 7 selos. Correto? Correto? Porque o irmão Brana estudava com a igreja, versículos por versículos, e fazia isso ficar, assim, de uma forma tão clara, tão nítida, tão pura. Tudo por quê? Porque ele ama, o Espírito Santo ama. E a única maneira dele promover fé no meu coração e no seu coração é ele falando. E ele está falando. E eu vou ler aqui na mensagem Hebreus capítulo 3. Quantas vezes Deus tem falado com a moça aqui nessa igreja? Quantas vezes Deus tem falado com vocês, moças? Levante sua mão. Os rapazes, quantas vezes Deus tem falado com você? Deus nunca falou com você? Não? Você nunca escutou? Às vezes Deus fala, e aí você leva 6 meses para entender o que Ele falou, 1 ano para entender o que Ele falou, depois de quebrar a cara, depois de passar por tantas experiências amargas, que você vai cair e assim, Deus falou comigo, mas eu não atendi, não obedeci. Eu o provoquei.
tive um coração mau e infiel e me apartei do Deus vivo. Deixei a congregação. Mas aqui está o irmão Branham dizendo assim, no parágrafo 117. Observe Paulo falando aqui. Agora foi dito, hoje, muito tempo depois, nós entraremos nisto após algum tempo, que hoje, muito tempo depois, entra no próximo capítulo, muito tempo depois, se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, quando eles provocaram a Deus. Oh, irmãos, eu tenho contemplado pessoas provocando Deus. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de você. Vamos dizer juntos assim, Deus, tenhas misericórdia de mim. Eu não quero provocar a ti, Senhor. Você nunca queira provocar Deus. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo. Mas a sua longanimidade, ela passa. Irmão Branham diz, vem a graça, é graça, graça, depois vem o juízo. E dura coisa é cair nas mãos de Deus, quando Ele está irado. É melhor você ser amigo de Deus, e ter Deus como seu amigo, do que provocá-lo. Moisés chegou a colocar-se diante de Deus, entre Israel, e pedir Deus para tirar o nome dele do livro, se ele realmente fosse destruir Israel. Mas por que Deus quis destruir Israel lá no deserto? Porque eles estavam provocando a Deus. Provocando a Deus, que é tão bom. Ele lembra de suas promessas, ainda que muitos tenham por tardio, porque na sua longanimidade, Ele vive esperando que as pessoas se arrependam, se acertem e voltem atrás. É correto? Você crê nisto? Os irmãos crêem de coração nisto, irmãos? Deus olhou para Moisés. Eu faço aqui o meu quadro. E o coração de Deus foi se acalmando para com aquela gente. E ele deixou de olhar para aquela gente que estava provocando ele e passou a olhar para o Moisés. Se acalmou. Porque Moisés representava Jesus. Mas o irmão Branham diz aqui assim, porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Agora, a respeito de que ele está falando, evangelho, o irmão Branham diz assim, evangelho. Irmãos, você pensa que o mundo não está provocando a Deus com essas igrejas, com esses pregadores? Pregadores no púlpito, com a Bíblia na mão, cabeludo, brinco na orelha, levando o povo a imitá-los, fazendo-se de profeta para o povo, falando para o povo, ensinando para o povo coisas que Deus não ensinou, não falou. Esses pregadores estão